com quem estiver. Nós estamos emocionados por vários motivos. Primeiro que foi estrada cumprida. O nosso irmão Alano disse que era 1h e pouquinho, eu estou andando há mais de 1h e pouquinho, nunca mais que vi a plaquinha. Então comecei a tremer, meu Deus, se eu chegar lá só amanhã cedo. Segundo, a gente pensava que ia ter. A igreja falou, não, um pouquinho de gente, pode ir tranquilo. Plateia imensa. Isso nos emociona. E segundo, falar sobre a morte, é uma morte também, não é, gente? Então nós gostaríamos de pedir naturalmente perdão pelas falhas que vão haver naturalmente, pelas pernas bambas também, porque essas 2 horas dirigindo, realmente o corpo está igual assim uma folha de bananeira. Estou quase encarnando, sabe? Mas espero aguentar ao menos até as 9 horas. Mas nós nos lembramos. Ah, que bom. Nós estamos lembrando, meus irmãos, que na Grécia Antiga, chega a esposa de Sócrates aflita, dizendo, Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Ele olhou para ela, mas tudo bem, eles também já estão condenados à morte. Mas acontece que a sentença é injusta, e você queria que fosse justa? Ela baixou a cabeça, e nós meditamos nesta resposta dele. Eles também estão condenados à morte? Que o problema da vida é o problema da morte. E a morte nós não a temos como opção ou como alternativa. É a única certeza de nossa vida. Nós temos a nossa morte iniciada exatamente no instante seguinte após o nosso nascimento. Se nós temos que viver 100 anos, a partir do segundo dia eu tenho 100 anos menos 2 dias. Então aquele caminhar que nós começamos do berço e vamos deixar no túmulo, é aquela fatalidade que nós, por mais que nós queiramos disfarçar, estudar, passar por cima, nós teremos que encará-la um dia. Muitos passam pela vida, não se casam, outros se casam, não têm filhos, outros escrevem nem um livro, nem plantam uma árvore, mas todos vamos um dia encontrar a Maria. Eu chamei ela de Maria Osório Ribeiro Terra Esteves, a nossa morte. E nós temos em nosso caminhar na vida, na nossa opinião, 3 companheiros que nós temos encontro marcado. Nós começamos com o Adão. É o Adão moderado Osório Ribeiro, que é o amor. Esse Adão, que não dá para entender a letra, Gilmar traduz. O Adão, gente, eu falo Adão moderado Osório Ribeiro, amor. Esse Adão, nós já nascemos com ele, por ele é que nós nascemos, por ele que Deus nos criou. Agora, ele tem os braços abertos, gentis, usando sempre o livre-arbítrio. Mas a irmãzinha dele, a Dolores, Osório Ribeiro, essa não quer saber se eu a quero ou se eu não a quero. Essa me abraça, me esmaga, me faz chorar. Tudo para que chegue um dia que venha Maria tem vida, Maria Osório Ribeiro Terra Esteves, a morte. Essa menina, ela não quer saber quantos Adões eu encontrei na vida, quantas Dolores. Ela chega e me espera, vem cá, sem vergonha, estou te esperando. Quer tenha eu meus 10 anos, 20 anos, 50 anos. Agora, gente, se nós perguntarmos quem quer morrer, fala para gente fazer, eu quero. Mas ele fala assim, eu quero, mas não agora. Ninguém quer ir. E nós esquecemos que na questão 149, quando Allan Kardec pergunta em que se torna a alma no instante da morte, nós recordamos que os Espíritos falam o seguinte: volta a ser Espírito, volta a ser Espírito. Isto é, volta ao mundo dos Espíritos, de onde se afastara momentaneamente. Quer dizer, um momentâneo que dure de 1 minuto a 100 anos é momentâneo com relação ao plano espiritual. Quer dizer, nós voltamos. Quer dizer, estamos mergulhados aqui num estágio. Bom para um, ruim para outros, difícil para a maioria de nós outros. Muitas vezes acompanhados dessa Dolores aqui, do princípio ao fim, a Dolores abraçada com você. Você vai pegar a Jota, sai pra lá danado. E ela está te abraçando.
Quando ela resolve te largar, a Maria te pega e gatinho te leva para o outro lado. E nós ficamos naquela visão, meu Deus, eu morri, que não fui feliz. Nós, nesse nosso estágio de evolução, nós, lembrando de Sócrates no início de nossa fala, nós, mesmo os espíritas, nem sempre, como diz Herculano Pires, estamos educados para a morte. Assistimos palestras de um irmão espírita, lemos livro desse irmão, ele falava de imortalidade. Quando era discurso, ele gostava de falar muito ramatiz, porque quando é muito intelectual, gosta de falar ramatiz. Chico Xavier fica mais para trás, ele já mais humilde, né? Mas eu falo assim, nomes famosos, Ernesto Bozano, que o nome é importante, Chico Xavier, Chico Xavier. Então ele dizendo que a morte é a vida numa outra dimensão, etc. Um dia, o pai desse expositor morre. Como todo mundo chega um dia. E eu fui no velório, eu vou encontrar ele tranquilo, chorando de saudade, que a gente chora mesmo. Mas ele vai falar, agora o papai agora está noutra, muito melhor. Encontrei ele debruçado no caixão, de chorando, falei assim, Marco, estou com o bico no chão. Eu falei, eu não sei o que eu falei, só um ar, eu abracei ele. E eu fiquei imaginando, ele tinha dito em muitas palestras que nós ouvimos, que nós estamos mergulhados numa carne em estágio momentâneo. E que a morte iria nos ceifar um dia, isto é, a desencarnação nos abraçaria, nos reconduziria de novo ao verdadeiro lar. E ele ainda dizia, o pai dele era estrangeiro. Ele ainda pensava, agora meu pai nunca mais vai ver seu lar. Eu pensei, agora ele vai ver, não é? Porque agora ele está sem ar, não precisa de passaporte, não precisa de passar pessoa que pode ir direto, que é a vantagem do espírito. Mas esse fenômeno chamado morte, essa fatalidade, com todo respeito, não esperada, não amada, porque a gente nunca quer. A gente fala assim, eu quero morrer, mas não quero ver meu filho morrer, não quero ver minha mãe morrer, não quero ver meu pai morrer. Quase todos dizemos, ou pelo menos pensamos, quando não temos a coragem de afirmar que pensamos. Então, esse fenômeno acontece todos os dias biologicamente. A ciência prova que o nosso corpo físico, com exceção das células nervosas, de 7 em 7 anos temos um corpo totalmente novo. As células formadoras vão reformando e as destruidoras vão destruindo. De forma que, embora eu mantenha aparentemente o mesmo aspecto fisionômico, as células são renovadas de 7 em 7 anos. Não é dizer que eu estou morrendo de 7 em 7 anos, eu estou me renovando de 7 em 7 anos. Mas esse corpo sendo de passagem, sendo um instrumento, quando lá no Antigo Testamento fala assim, és pó e em pó reverterá, nós sabemos que vamos devolver este corpo com tudo que tiver de bom e de ruim à natureza. Antigamente era o chão, agora tem esse catacumba de cimento. Lá na Lojão tem uma catacumba lá que tem até videocassete, tem telefone interurbano, tudo. Tem até banheiro, não sei se o para o banheiro, mas tem até banheiro no mausoléu, em cada cemitério do Confim. Porque de alguma sorte, mesmo que nós não queiramos a morte, ela até certo ponto é valorizada. Por quê? Enquanto estamos caminhando jovens, crianças, tão preocupados com futebol, com agora, somente com a lambada, com etc e tal. Mas à medida que vai chegando os seus 20, 40, 50, 70, 80, peraí, opa, tá chegando. Tem um sino que vai bater para mim daqui a pouco. Daqui 100 ou 50 anos eu vou capaz desse sino bater. Especialmente quando um rapaz inteligente chamado Brutus, e quando ele dói é um Bruto, lembra quando aquele menino tomou a facada e falou, tu também Brutus? Um famoso romano aí. Ele pensou logo no Bruto dele, que tomou a facada aqui, o Bruto aqui parou. Então quando ele começa a bater devagar, aquele tum-tum devagar, o médico falou, opa, toma isso aí, você falou, e agora? Aí nós começamos a fazer caminhadas. Raramente vimos um rapaz de 20, 30 anos fazer caminhada, mas nós que já passamos nossos 30 e pouco, estamos aí de madrugada, ó. Como é que tá? Tô tinindo, olha. Preparando para quê? Para a vida. Mas por quê? Porque eu não quero morrer. Então esse fenômeno, chamado morte, ou desencarnação, amado pelos masoquistas. Nós vimos que houve uma época que houve uns poetas, chamados Poetas do Morrer Novo, né, brasileiros, Castro Alves, a Luiz Azevedo, todo morreu novo, 24 anos, nenhum atingiu 30 anos. Mas nenhum de nós quer ir nessa idade. Houve época
em que a lepra era aquela coisa que mais amedrontava os religiosos. Então as religiões punham a lepra como meio de adeptos. Depois a religião começou a ficar meio organizada, entre aspas, e começou a incutir o medo da morte nas criaturas. E criando aquela teologia na qual colocava-se um céu e um inferno como opção. A criatura sabia dentro de si que ela não estava pronta para ir para um céu, mas também ela não queria ir para o inferno para ficar lá o resto da vida, virando churrasquinho para capeta lá, aqui para vocês, ninguém quer estar lá. Então, a criatura então ficava naquele negócio, e agora? Ia nos seus cultos religiosos, pagava o que era preciso. Houve época que um determinado companheiro nosso, na época também éramos católicos, talvez padre, talvez o pior, estavam vendendo indulgências, onde lugar à direita e à esquerda de Deus, a direita, claro que era mais caro, mas sempre a direita é mais caro. Quanto mais perto, mais caro, e vendia indulgência, o pessoal comprava. Chegava do outro lado, com o papelzinho da tua mãe, nós dissemos, pude, meu filho, Deus está te esperando. Ele, então morria, né? Daí lá, cadê o Deus que ele me falou? E ficava doido, perturbado. Transformava-se em assombração. Não é? Nem assombração, é assombração. Então, nós vimos que quer queiramos, quer não, nós teremos que deixá-lo. E vamos recordar a nossa formação, corpo, espírito, perispírito. O mergulho do corpo, do espírito e do perispírito para formar um corpo. Aí vamos fazer a nossa trindade, corpo, espírito, perispírito. E Jesus disse lá no Sermão da Montanha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então vestimos uma indumentária para viver aqui na terra os anos que forem marcados. E a maioria de nós, pelo que nós vimos nos livros, também atualmente, vamos antes da hora pelo chamado suicídio indireto. E nós, nesse suicídio indireto, quem deu André Luiz, lembra? 8 anos antes da hora. E não foi um jeito malzinho também, não gostava de sua barriga, bebezinha e comer. Não teve tanta bagunça moral na vida. Na época dele não tinha tanta televisão, não tinha tanta confusão, não tinha tanta briga, tanta luta para que ele tivesse medo. No entanto, foi 8 anos antes e não foi satisfeito. Então esse mergulho na carne, esse torpor de esquecimento, provoca também o chamado medo desse fenômeno. Porque ao mergulhar nós esquecemos. A doutrina espírita, com Allan Kardec, começou a nos educar para a morte. Quem vê o livro Céu e Inferno, a primeira parte daquela teoria foi tirada da prática, que é a segunda parte, que são as comunicações de espíritos que narraram o seu passamento. E nós vimos, através do livro Céu e Inferno, do livro O Fenômeno da Morte de Ernesto Bozano, dos livros do Chico Xavier, do livro do cientista chamado Raimundo Moody Jr., que quase todos passamos os mesmos sintomas ao desligar do corpo. Um ligeiro sono, um despertar e uma consciência mais ou menos lúcida de acordo com o nosso viver. Então o suicida, a criatura criminosa, e quase todos somos criminosos, até inconscientes, até o dia que sabemos que somos. Narra, parece que irmão X, um espírita, muitos desses espíritas maravilhosos, tem 40 anos espírita, campanha do Quilo Leprosário, reuniões, passes, visitas, e ele desencarnou e o coro de anjos lá de lá, e o coro lá de cá cantando também, o coral aqui, o coro lá de lá, e ele começou a alçar-se, e começou a dizer aquele voo altíssimo, quando havia um motor dele começou a falhar, ele falou, opa, o que é isso? Olhou lá, reclamou, não teve jeito, foi descendo, e foi observar que alguém gemia, gritando o seu nome. A lavadeira que lhe servira há 40 anos, ou 20 anos, morria à míngua, quase próximo à casa dele. Então nós vimos que para libertar deste corpo, não basta ser espírita, tanto é que na questão 165, Allan Kardec, era um menino muito danado, sabido, perguntou, gente, né, perguntou para o espírito, na linguagem de lá, ele pôs lá, mais filosoficamente, ele tem perguntado para os espíritos mais na intimidade. O conhecimento do espiritismo influi na perturbação após a morte? Na duração maior ou menor? Responder, muita influência tem, porque a criatura já sabe o que ele espera do outro lado. Mas, ao mas aí,
A consciência tranquila e bem praticado é que mais importância tem. Num livro do Eliseu Rigonati, ele narra que esteve com Chico Xavier e narrou para Chico Xavier, falando sobre a morte. Eu tenho notado que os espíritos têm comunicado muito atormentados depois da morte. Então, têm comunicado desesperados. Tipo, mas tinha que ser, porque o espírita, sem querer puxar sardinha para o nosso lado, sabe mais do que os outros. Sabe por que nasce, para que nasce, por que sofre, para que sofre. E quase sempre chega do outro lado sem aproveitar a existência, ou aproveitar da existência todas as oportunidades que ela tem dado para evoluir, para resgatar, para ser útil. Porque quase sempre nós fazemos o bem, mas naqueles dias marcados. Não digo todos aqui, mas nem eu, às vezes, falou, senhor, só desculpar, hoje não dá. Eu tinha um amigo, ele era um expositor, eu permito não falar o nome, se alguém lê meu pensamento fica lá. Ele adorava o Atlético. Foi me ajudou por cento, porque ele falou, Marcos, quarta-feira você podia falar para mim que eu tenho que ir no jogo do Galo. Só que ele pediu para não contar para ninguém, eu não contava. Mas agora, ele já superou isso, já sei que essa deixa de ir no jogo do Galo, eu ia contar fora, quando é que ele ainda vai. Mas então, era um espírita fabuloso, na minha opinião, me ajudava, me dava carne, etc. Mas tinha isto, quer dizer, muito natural, não se está condenando isso. Mas hoje nós deixamos por muitas coisas mais fáceis. Então, quando chega a hora de chegar para o outro lado, ele fala assim, puxa vida, como é que está a minha fichinha, né? Como é que está aqui meus bônus horas? Porque já tem uma coisa, gente, depois que inventaram calculadora, tá cheio de espírito com a calculadora no bolso, gente. Vocês vezes andando na rua, a calculadora ajuda o cara a atravessar a rua, põe lá um bônus horas. Tira a casa falando, mais um bônus horas. Sorrindo para alguém, mais um bônus horas. No fim do dia vai somar os bônus horas, esperando chegar do outro lado, desencarnou, saiu do corpo onde ela está. Como é que tá, Marcão? Tá aí, tô jóia. Clarinha tá me esperando? Tá, vambora. Faz o campanha nosso lá, Plim. Nosso lar tem André Luiz, com quem? Com o Marconi. Clarice tá aí. Que Marconi, você chegou, Clarice, como vai? A gente fica esperando isso, não fica, Gilmar? Todo mundo quer ir pro nosso lar. Todo mundo quer ir pro nosso lar. Nós não queremos passar a perturbaçãozinha, gente, porque passando a perturbação pode cair nas malhas do umbral. Ô rede desgraçada, né, gente? Você tem que passar por ela. Você sabe que tem que passar por ela. Agora, será que como é que estão as minhas escamas? Porque eu não sei se tem algum pescador aqui, deve ter. O peixe de escama, ele pega muito mais fácil na rede. O outro escorrega, vai para o outro lado, você perde o peixe. Mas de escama, ele trava ali, fica lá, quando mais mexe, mais ele prende. Escama, no meio, também no meu entendimento, é aquelas mazelas que a gente não libertou dela. Eu tenho muitas. Eu fui paletó para tampar. Mas a gente, essas escamas não vão nos prender. E se o umbral está entre nós e um plano melhor, nós vamos ter que passar por ele. Então, quase sempre que nós falamos da morte, nós buscamos falar da vida. Porque quanto melhor se viver em termos de se doar, mais escamas vão perder e mais fácil será o nosso voo. Quando Allan Kardec pergunta, na 159 que nós dizemos, que o espírito volta ao mundo dos espíritos, de onde se afastaram momentaneamente, logo após ele pergunta se nós mantemos a individualidade. Respondeu que sim, senão não teria lógica. Quando lá na questão 68 fala da morte física, fala que é esgotamento dos órgãos, quer dizer, até o órgão ficar esgotado, muita coisa se passou. Muitos dizem assim, eu quero ter uma morte violenta porque é melhor, vai embora. Mas não é tão bem assim. Chico Xavier não é mais burro que muita gente aqui, do que eu, e prefere uma morte após doença prolongada. Vai falar, eu queria um câncer, ficar na cama lá de câncer, acabando tudo. Eu vou chegar eu não aguentar nem abrir o olho mais, né? Já imaginaram? No entanto, que maravilha que é. Quem leu o livro aqui, Sexo e Destino? Lembram da menina lá, Marita? Tinha sido atropelada. A Marita estava arrebentada, o intestino dela todo aberto, sendo que as fezes misturavam com sangue. Ela ficou 2 semanas, mais que em coma, com fratura cerebral, ela não tinha movimento. Ela apenas ouvia, e às vezes lágrima descia nos seus olhos. 2 semanas de sofrimento. E após a sua morte, André Luiz fala, no interlúdio do livro, ele fala assim, felizes da terra, quando passares ao pé do leito
de alguém que está em coma, né, morrendo, afastai do pensamento a ideia de acelerardes a morte. Por trás desses corpos macerados, benfeitores trabalham retificando destinos, retificando a vida, preparando novos caminhos. Se não puder oferecer uma prece ou uma palavra de bom pensamento, afastai pelo sentimento de mais caro de perto, para não atrapalhar. Então, a hora que nós vemos algum termo nosso querido, naquela agonia, naquela ânsia desesperada para viver, ou às vezes para morrer, para ficar sem a dor, peçamos vida para ele. Não naquele apego, porque quem lê o livro Obreiro da Vida Eterna, lembra que lá tem 5 casos de desencarnação programados. Dimas, Fábio, Cavalcante, que era um católico, né? Fábio, Dimas eram espíritas. Uma moça chamada Adelaide também é espírita. E uma senhora protestante, acho que nome Albina. O Dimas preparou-se para a morte, mas não preparou a família. A turma estava doida lá. Não vai não, Dimas, vou. Não vai, Dimas, vou, gente. Você não preparou a gente para você ir? Ah, mas eu tenho que ir. O Fábio, no entanto, preparou a si próprio, preparou a família. O Fábio morria tuberculoso. Na hora de beijar os filhos, ele pediu um lenço para beijar os filhos, despediu-se da esposa, fizeram um culto do evangelho no lar, ele, a esposa e os filhos, preparando para a volta à pátria da verdade, deixando-os com saudade, é claro. Quem falar que não chora da saudade é um sujeito de coração de pedra. Mas, no entanto, ele preparou-se para aquilo. A Albina, a morte dela foi adiada na última hora, por causa de um problema espiritual para resolver. Mas, no entanto, ela também, apesar da protestante, estava preparada. A Adelaide, no entanto, estava tranquilíssima, era completista. Ela mesma desenfaixou-se do corpo. Então, nós lembramos, nós já vimos um negocinho compridinho que dá noite nas moças, da SUS, a gente dá um grito, que é lagartinha andando. Depois que a lagartinha envolve num casulo, para dar uns dias virar uma borboleta. Então, nossa morte seria isso. Nós começamos a perder a força física e automaticamente ficamos sentindo isso preso, porque sentimos um corpo que não obedece ao comando mental mais. De repente, a nós aí, pairando acima de tudo. Porque a felicidade maior de desencarnar, mesmo que nós não tenhamos feito tudo, é aquela alegria de ver que a vida continua sendo vida. Que foi simplesmente aquela porta que se abriu. Não sei onde eu vi que o espírita tinha aquela noção de céu e inferno e falou assim: eu quero desencarnar sem ninguém perto de mim. Então escolheu uma casa escondida, falou com a família que estava de férias, sabia que ia desencarnar, alguém falou com ele, que sempre os espíritos fofoqueiros que falam, né? E falaram que ele queria morrer. Então ele foi lá para casa, no casarão de 2 andares, e ficou lá em cima, esperando de morrer. Falou: agora daqui a pouco vai chegar o Bezerra, ou então o irmão Camilo, ou o irmão Tomás, ou o Benê, alguém vai chegar aqui. Pensou até no Clarence, provavelmente, está lá esperando. Passou a me esperando. De repente, ele se viu fora do corpo. Morri. Pensou, olhou, me sacudiu, sou eu mesmo. Aí, mas ninguém vai receber. Quando ele chegou na janela, tinha um capetão lá embaixo. Capetão, como é que é? Você está atrasado, rapaz. Mas eu sou espírita, rapaz. Que é isso? Mas é você mesmo, você não chama Marconte? Chama. Então vem, desce, cara. Vamos ver o que está acontecendo. Deve ter um engano. Escuta, eu sou o Zé da Silva lá das Prefundas lá e você está te esperando. Mas eu sou Marconde, eu sou espírita, já falei lá no irmão Camilo, já fui necrosado uma vez, fiz não sei o quê. Mas vai pro inferno assim mesmo. Uai, mas eu, espírita, vai pro inferno? Vai, tá assim de espírita lá. Uai, e católico, tá assim de católico. E protestante, tá assim também. Uai, então quem é que não vai pro inferno? Só os cristãos. Só os cristãos não vão pro inferno. É a pergunta 165. A consciência tranquila e o bem praticado não vai dar perturbação, não vai dar dificuldade em encontrar do outro lado. Uma outra pergunta muito bonita que Allan Kardec gosta muito dela, 941 também, no livro dos Espíritos, quando fala do medo da morte. Então Allan Kardec pergunta por que as criaturas, mesmo conhecendo, mesmo espíritas, têm medo da morte. Responde os benfeitores que a criatura, mesmo sendo espírita hoje, ela está vindo de outras religiões,
tem no atavismo psíquico dela, isso é minha palavra, não dê lá, tem a marca de outras vidas, aquela teoria de céu e inferno. Como ela não se sente tranquila pensar que vai para o céu direto, mas também não quer para o inferno, ela tem o medo naturalmente. Mas termina os Espíritos dizendo o seguinte: mas para o justo a morte não inspira medo, porque com a fé ele tem certeza do futuro. Com a esperança ele sabe que uma coisa melhor o aguarda. E pela caridade que ele fez uma lei, ele não vai encontrar ninguém lá de lá que ele vai ter vergonha de olhar face a face. Porque essa é a realidade. O medo maior da morte é encontrar do outro lado alguém que eu tenha prejudicado e que não tenha reconciliado. Reconcilia sem demora com o teu adversário, dizia o Senhor. Então, na hora, e nós chegamos a presenciar uma vez, quando não conhecíamos nada de espiritismo, você começa a ir no circo, entusiasma. Você já passou com vocês aqui, talvez eu nasci no espírito, mas eu era católico e fui no centro espírita pequeno, tomar sopa, ganhar pão, ganhar bala, nunca preocupei com a doutrina. Vim estudar em Belo Horizonte, minha mãe ia no centro buscar sopa, mandava ir na marmita de ônibus. Nunca preocupei com a doutrina. Um dia, eu fui com a minha primeira noiva, nós fomos no centro, o pai dela ia, e o moço chamou para ajudar na construção. Peguei e passei aí, e gostei daquilo. Comecei a ler. E comecei a ler o primeiro livro chamado Libertação. Dizem que é meio pesado, mas eu li, entusiasmei, que terminei chorando. Eu falei, não, Deus, eu vou ficar chorando demais, não tenho nem medo da morte mais. Peguei o Nosso Lar para ler. Quando terminou, quando ele chegou abraçando Clarice, aquela lágrima bonita, eu falei, não, agora pronto, acabou o medo da morte. Então eu fui o livro debaixo do braço, no lotação, já veio, fui o livro para todo mundo ver que era um livro espírita, sabe? Eu falei, no livro espírita, segurava aqui assim, ó. Às vezes tinha lugar para sentar, eu ficava em pé para mostrar o livro. Porque eu ficava alegre de mostrar que era espírita. Eu achava lindo mostrar que era espírita. Mas quando chegou uma hora, que eu comecei a dar umas dorzinhas esquisitas aqui, meu casamento ia dar uma fiquecão lá e caiu de água abaixo, falei, nossa, começou o bruto a ficar meio bruto. Falei, opa, e agora? Quer ver se agora não, André Luiz? E corri para o médico. Aí eu vi que conhecer a doutrina é uma coisa, viver dentro dessa é diferente. Então eu descobri, vindo agora no caminho, que eu passei um susto lá dentro de Belo Horizonte, um corcel entrou para atravessar e parou, e foi no meio da estrada, no outro cruzamento. Falei, agora, ele viu o carro atrás, a vantagem que deu para sair para o encostamento. Ele deve ter maneirinho de susto, coitado, se fosse um caminhão. Porque o meu carro é todo, já vem pensando que ele vive aí, né? Eu já saio de lado aqui assim e saio pro lado. Mas eu tomei um susto tão grande que te para na frente para fazer determinadas respirações, etc e tal, para sair o susto. Mas eu descobri que ainda não estou preparado, nem para falar da morte, nem para encarar a morte, ou a desencarnação. Mas então eu não conhecia espiritismo aí, não conhecia os detalhes da morte. Fui no CTI fazer prece para o familiar nosso, que estava lá, todo amarrado. Se eu for no CTI, gente, que tristeza que é. Quando que é um sujeito assim grande, é um senhor. E pedi o médico, falou, escuta, o senhor dá licença de fazer uma prece por ele é meu familiar, e eu gostaria de fazer prece. O médico, que é o marido do médico, até a hora que chegou a dele, ele prefere acreditar que não existe nada além daquilo. Pô, tudo bem, para nascer, mas pode ir. E eu fazendo a prece, eu vi dois irmãos. Aí eu comecei a chorar de emoção, o médico pegou, segurou meu braço, pensou que estava passando mal, me levou para fora. Sabe? Então, eu vi os dois, um acima do outro, um tanto assim, ó. Falei, puxa vida, você não vai morrer não, porque está com dois, né? Duas almas. Aí eu fui estudar depois, que ao desencarnar, é claro que cada caso é um caso. Não, embora a morte seja a mesma, a desencarnação a mesma, como ela se processa varia de um para outro, dizem os espíritos. Embora haja aquelas, vamos dizer assim, aqueles pontos que se assemelham. Aquele torpor, aquelas homens, aquele colocar, ver um corpo e ver o outro. Nas narrativas do Dr. Raimundo Moody Jr., ele mostra que a criatura, declarada morta clinicamente, depois volta ao corpo e narra a experiência que passou. Porque a humanidade acredita nesse livro. A maioria, mas não acredita num livro mediúnico. A gente vê que eu falar, eu não quero saber de já não, porque ninguém voltou para falar. Gente, estão cansados de voltar. Na revista Espírita de Allan Kardec, primeiro número de 1858, quando fala evocações particulares, tem uma menininha. E Allan Kardec, a média, a mãe da criança, evoca a menina. E ela fala assim, mamãe, estou aqui. E a mãe fala, mas como é que eu vou saber que é você? Ela fala, Lili. Só a mãe dela sabia desse apelido? Quer dizer, os mortos estão voltando para dizer que a morte não existe. E
que eles estão mortos nada disso, estão muito vivos. E nós, mortos de medo deles, preferimos achar que a morte, às vezes, que não existe nada lá de lá, porque ninguém conta. Até que chega um dia que nós começamos a ver que alguma coisa está nos avisando. Agora, dizem os Espíritos que nós devemos acordar cada dia como se fosse o primeiro. O meu corpo, ou o meu perispírito. Então, o nosso perispírito desliga-se durante o sono. Não deixa de ser um prenúncio, um pré-aviso para a desencarnação. Nós, por mais difícil que seja a nossa vida, nós dormimos pelo menos 4 horas ou 8 horas cada um. Eu tenho um filho que dorme 12, porque eles ficam muito cansados. Então, esse tanto de horas que se dorme, nós ficamos do outro lado. Só que na hora da morte, tem esse famoso cordão de prata. E as desencarnações, é claro que nós esperamos que tenhamos uma desta, assim, deitado lá, a família, diferente do coral, né, cantando no Jardim de Cristo Nespera, ou Graça do Ouro, qualquer coisa assim similar, e chegando a turma lá tranquilo, Bezerra Menezes, André Luiz, chegando lá para tirar, começar naquele passo para ir tirando a agenda do corpo. Deve ser uma beleza? Uma maravilha que seria isso. Mas será que nós já merecemos? Então acontece, quando há merecimento, especialmente narrado pelos obreiros da vida eterna, eles começam a retirar aquelas massas que vão formando o primeiro cérebro até que completa o corpo. No desencargo, por exemplo, de Dimas Espírito, de repente se viu em pé ao lado de Dimas corpo. Olhou para ele, o corpo que lhe servia. No Adelaide sai do corpo como alguém saísse daquela prisão, sair sozinha, até que chegou a hora que o benfeitor cortou os laços que retinham. E as literaturas, segundo os orientais, talvez o budismo, o hinduísmo, a criatura é importante o último minuto que ela fala. Por exemplo, a última vontade dela é o preparo dela para outra vida. Então torna-se aquele instante da morte muito importante. A criatura fica preparando para ele. E não quer dizer com isso que é uma regra, está para nós agora com o conhecimento do Espiritismo, mais amplo, mais cristão, nós vimos que cada um vai receber de acordo com as obras, mas que nós podemos mudar o destino a todo instante. Quem viu o livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec fala do Código Penal da Vida Futura, são 33 itens, é o capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno. Ele fala aquele código que fala que não há uma ação, boa ou má, que não tenha consequências nessa ou noutra. Que a perturbação após a morte depende, não falou para a perturbação, que o demorar a acordar depende da consciência mais liberta. Porque mesmo aquele que é condenado, que é morto por guilhotina, se ele está bem consigo, ele está em paz. Quando os amigos de Sol falam, mas mestre, vão te matar, falam, a mim não, estou sabendo não. Mas mestre, sabendo, te condenaram, a mim não. Mas vão te matar, mestre, a mim não, eles vão matar isso aqui, ó. Vão matar esse corpo, eu não, eu sou Sócrates. Sou muito eu, minha filha, eles vão falar de mim lá em Belo Horizonte daqui uns anos. Eles vão falar bem de mim, eles vão matar este corpo. E o Espiritismo cristão, Allan Kardec, mostrando tudo isso, vem nos educar para a morte, ensinando-nos a bem viver. Não existe coisa mais linda do que viver como se amanhã fôssemos partir. Porque, enquanto diz o professor Romanelli, parece-me, que perguntaram até quando você vai ter que reencarnar. Enquanto você tomar vontade de tomar um sorvete, desencarnou, fez tudo bem, mas não tomou o sorvete de baunilha no bar da esquina, fica com vontade daqui e vai querer voltar. Isso é claro que é simbólico, mas realmente nós temos muitos desejos internos, muita vontade de realizações que nós não tornamos em potencialidades. Nós falamos de fraternidade muito bem, mas nós de agir fraternalmente, nós às vezes, pelo menos eu, treme às vezes. Fala para nós inimigos. O Evangelho fala, o Espiritismo reforça. Mas eu confesso a vocês, no nosso grupo lá, tem um irmão, quando ele vai lá, eu não o cumprimento. Se ele está num lado, eu passo para o outro. Tu disse aí? Se eu morrer hoje, eu estou frito. Não quer dizer que eu não vou procurar ele, não. Ainda não. Não tenho máquina, mas não vou procurar. Se ele me procurar por uma necessidade científica, uma necessidade profissional, eu atenderei. Mas se procurar no centro, eu vou indicar outros irmãos para atender, porque eu não vou ser sincero ainda.
E isso é mal, muito mal se eu desencarnar amanhã. Então, quando o irmão X fala do treino para a morte, ele fala isso mesmo. Inventário para ser, não é deixar testamento não. É fazer inventário de nossas vidas. Aquele famoso, a relação que eu coloco lá. O que eu já fiz? Tenho mágoa de alguém? Aquela lição do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do homem de bem. Homem de bem, que eu falei que precisa de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele tem uma consciência, ele pergunta se deixou alguma ocasião de ser útil. Se pensou do bem que podia. Se alguém tem a mágoa dele. Essa pergunta do homem de bem é a questão que nós vamos ter quando chegar próximo a esta hora. Dizem os espíritos, através de Ernesto Bozano, e também através da experiência do Dr. Raimundo Moura Júnior, que naquele instante, aquele torpor, perfila-se na mente, uma rapidez incrível, os atos todos dessa vida. Uma coisa gritante, todos os atos passam nessa vida. E se nós chegarmos nessa hora e vermos que alguma coisa está nos esperando que nós não queremos ver, nós vamos ter medo de fugir. Tem um livro lá que o cara até meu xará, gente, o cara chama José Marcondes. Meu pai não foi José. Mas ele era um advogado bem bravo, e no desencarne dele ele estava demorando aí, e os obsessores gritando, mas quem é Marcondes? Veio ou não veio? E eu guardei isso, eu estou um pedaço, quando eu lembro desse livro, é um dos peças do Divaldo, não lembro. Era o tal de Marcondes lá, veio ou não veio? Eu falei, não vou não, cara, eu não vou mesmo. Porque o corpo é uma proteção, gente. É uma proteção. E é por isso que é um dos meios que a gente tem medo da morte, porque é perder aquela boquinha. Você não veio, com todo respeito, tomara que ninguém não a política, ninguém quer largar o ossinho. Porque se tem o caldinho, não, de novo, outro ano de novo. Por quê? É muito bom. Esse corpo é uma maravilha dentro dele, gente. Por mais que seja difícil se peregrinar nessa face da terra, por mais que sejam difíceis as nossas tribulações, estar dentro deste corpo é uma bênção. E é uma bênção que nós vimos aí pelas pesquisas, que não está muito fácil. Eu tinha uma vida confusa, casei 2 vezes, tenho 12 filhos. Falo que eu sou totalmente obsidiado, etc. Mas você vê os espíritos, quantos você tem? 2. Quanto você quer ter? 2. Mesmo sabendo que está milhões de espíritos querendo reencarnar. Não é que o meu caso seja exemplo não, porque isso aí é um caso à parte, e eu estou frito das encarnações. Eu já coloquei até para pular no meu caso lá no, onde é que eu vou pôr meu corpo. Ai de mim nas próximas. Vou assinar. Mas você vê mesmo o espírita que sabe da doutrina espírita, sabe da imortalidade, sabe da necessidade da reencarnação, quer ter 1 ou 2 filhos, ainda fala, quer dizer que espírita é milionário. Espírita que eu conhecia era muito pobre, eu tinha uma fazenda, era dentista, tinha um consultório dele, o outro ele alugava, tinha uma casa na praia, bem pobre, né? Quando você quer ter só 2, a vida está muito difícil. Ele tinha até avião para a fazenda. Eu falei, nossa senhora, então se eu vou fazer, eu vou para o céu, ué. Eu ajudei 12. Embora quase sempre os 12 costumam ser aqueles que vão te pegar depois, né? Aqueles inimigos do passado que, enquanto está no corpo, até esconde. Mas, já que a vida está caminhando para a morte, é que nós chamamos essa morte de vida. Chamar essa morte de uma benfeitora. Embora que não quer o abraço dela agora não, deixa ela para amanhã cedo, para depois da manhã, o ano que vem, depois da guerra, se tiver, se não tiver melhor ainda. Mas, se o Senhor resolver chamar, gente, Divaldo Franco fala que a mãe dele estava perto de ir, e ela falou, você fala comigo quando estiver perto. Falou, por quê? Porque eu vou deixar a mala atrapalhada. Por quê? Porque se eu tiver com a mala boa, não, o senhor fala, vem embora. Então eu estou com a mala, peraí que eu vou acabar de arrumar a mala. Quer dizer, nós não podemos preparar assim, porque a mala de virtudes tem que ter de alguma sorte, alguma coisa dentro dela. Eu acho que só pelo fato, isso aqui é uma vaidade espírita, só pelo fato de sermos espíritas, nós devemos ter alguma coisa dentro da nossa bagagem, gente. Tínhamos coragem de deixar agora, ó. Também agora o horário político não tem vantagem nenhuma, né? Deixar a rainha da sucata para estar aqui, ó, escutando sucata lá de Belzão falar para vocês. Não é? Mas mesmo assim, se não fosse, estaríamos aqui. Nós já deixamos, às vezes, domingo, eu já fui campanha do Quilo muitas vezes, não faço tanto agora, que vai ficar meio velho, preguiçoso. Mas a gente vai, quase todo mundo vai em campanha do Quilo, faz visitas. Tenho certeza que nenhum de nós aqui vai ficar na esquina para dar um tiro em alguém. Ninguém vai mais assaltar. Não vamos mais usar maledicência. Quer dizer, mesmo que não queira que a Maria Osório Ribeiro chegue,
Nós já temos alguma coisa dentro de nós. Ser espírita é bênção. Porque nós já vimos Jesus de um jeito diferente. Nós já vimos a vida de um prisma maior. Sabemos que a morte é uma vida noutra dimensão. Que eles chegam dizendo, nossa, depois te desencarnam, mas a vida aqui é igual na Terra? E fala, não senhor, a vida lá que é igual aqui. Lá que é cópia, aqui que é cópia de lá. Então temos que voltar para lá. Então, nesse fenômeno chamado morte, no qual nós temos que valorizar a vida, é que a proposta da doutrina espírita, haja visto, que embora ele use as perguntas sobre a morte, das 149 até as 165, as 68, 69, 70 parece, as outras todas são o quê? São de reencarnação, são de vida. É por isso que a doutrina espírita, nesse mês agora, de Bezerra de Menezes, ela exalta a vida. Não sabia, Bezerra de Menezes ficou do dia 1º, parece, de janeiro, até as 11 de abril, praticamente em coma. Preparando aqueles olhos verdes brilhando no leito. Alguém que a vida toda se doou para chegar do outro lado bem. Precisava daquilo? Talvez não. Quem pode julgar? Como pode nosso grande areia querer falar de toda uma praia? Mas isso tudo para mostrar que Jesus, sendo aquele herói do túmulo vazio, mostrou no seu evangelho que a vida é imortal. Quando estava para chegar na terra, eu não falo nascer, que para mim eu não creio nele igual nós outros aqui, um jeito diferente. Mas para chegar na terra, aqueles anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E ao deixá-la da mesma forma, os anjos dizendo, do mesmo jeito que foi, volta, porque a vida é uma perpetuidade de mudanças. É eterno o nosso caminhar, e as roupagens vão sendo mudadas. Temei o que mata a alma, não temei o que mata o corpo. Andai enquanto tendes luz. Só morre, como diz o Cristo, aquele que deixa de amar. Só morre aquele que o coração seca. Só morre aquele que cultiva egoísmo sem clausura, fechando em si próprio. Mas aquele que ama, mesmo que ele chore, que ele sofra e que ele morra, mas ele vai sempre estar vivo. Porque o amor, amar, como diz Victor Hugo, é viver além da vida. Quando Allan Kardec narra na revista espírita, ele estava exilado. Foi no casamento de uma mocinha. Uma semana depois morre a irmã dela. E no velório, ele toma a palavra e diz o seguinte discurso, mais ou menos nesses termos: irmãos, em 2 semanas ocupamos de 2 irmãs. Casamos uma, sepultamos a outra. Nós nascemos para viver, mas para morrer. Nascemos para chorar, mas para amar. O mistério da morte é que os que morrem não morrem. Tornam-se invisíveis, mas estão presentes. A mãe conta encontrar a filha, o pai conta encontrar o filho no seu amor sabe que encontrará a mãe. Emílie partiu não, está nas sombras não, nós estamos nas sombras, viver na terra e viver nas sombras, mas quem parte para uma vida maior, fica invisível, porém presente. E já modernamente o cristão já está aí de um teólogo católico, dizia que a saudade é a presença da ausência. Os ausentes estão conosco. Tomás Edison no leito de morte começou a abrir os olhos sorrindo feliz. A esposa chega perto do seu leito, ele levanta a cabeça, ela vai levantar junto do médico e ele diz assim, do lado de lá é muito lindo, e foi embora pro lado de lá. Narra Norman Van Santil, um autor protestante, olha a abertura, dizendo ele que uma jovem estava de câncer e pediu à irmã dela que não lhe desse sedativo, no que ela queria presenciar toda a passagem. E a irmã foi aguentando, vendo aquilo tudo dela, até que um dia ela fala assim, abre os olhos, olha quem está chegando,
citou o nome de uma prima e de um amigo que tinha morrido há um mês antes, que não tinham contado para ela. Eles estão chegando, vieram me buscar. E ele narrou isso com a sinceridade de sua doutrina. Eles vieram me buscar. A doutrina espírita mostra isso. A criatura deixando o corpo e alguém veio buscá-lo. Venha, meu filho, venha para outra vida. Não vamos ao cemitério buscar mortos. Vamos lá se quisermos fazer preces, mas sabemos que os nossos mortos não estão lá, porque o próprio anjo, os anjos disseram para aquelas mulheres, naquele túmulo há 2000 anos atrás, por que buscais entre os mortos aquele que vive? E o próprio Cristo disse, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. E na certeza de que todos vivemos, nós vamos viver além da vida, como os que estão nos ouvindo já estão vivendo além da vida, além do véu. Porém, tranquilos e serenos, se a vida foi bem vivida, doada, oferecida. Ao mesmo tempo angustiante, triste, se foi mal vivida, se foi mal doada, se foi egoísta. Mas com a proposta espírita de amar, de fora da caridade não haver salvação nem paz. De fora da doutrina espírita não haver, fora da caridade, não da doutrina espírita, nós não temos encontro conosco mesmos. O Evangelho do Cristo vem dizendo, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E repetindo o que nós dissemos, diz Jesus para nós outros, olhai as aves do céu, não semeiam nem cegam, e vosso Pai as alimenta, não valeis vós mais do que elas? Olhai os lírios do campo como crescem, lindos, belos, altaneiros. Nem Salomão, no seu tempo de esplendor, se vestiu com tanta jubilância e com tanta cor. Vós, não esqueçais nunca que a vida é o alimento e o corpo é a veste, portanto sois imortais. Nessas palavras do Cristo, nessa palavra do Cristo, nós vamos recordar essa imortalidade que Ele pregou, que antes dele pregavam os pregoeiros mandados por ele, Krishna, Sócrates, os hindus, que a vida perpetua e bela após o túmulo. No Bhagavad Gita de Krishna, ele dizendo, assim como a gente troca uma roupa velha para vestir uma roupa nova, o Espírito deixa um corpo velho e gasto para vestir um corpo novo para ele. E a doutrina espírita fala que na reencarnação vamos ter um corpo novo totalmente formado por nós, mas também de empréstimo, mas também de felicidade, mas também de esperança. E é nessa esperança que a doutrina espírita, com Allan Kardec, que sabia que tinha um aneurisma, sabia que uma hora a morte o chamaria, hora nenhuma ele colocou que ele escreve que ele tinha medo da morte. Haja visto que os irmãos sabem que ele escreveu todo mês de abril, todo mês de abril, no mês de março, porque ele preparava a revista Espírita um mês antes, e na revista de março ele falava que no dia 1º de abril, na rua Lille, número 7, estaria inaugurando a nova sede definitiva da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos, e também da livraria. No dia 31 de março, entre 11 e meio-dia, cai o batalhador na mesa. E no dia 1º, enquanto seu corpo era velado, sua esposa inaugura, como era a vontade dele. Em momento algum, ele teve medo da morte. Tinha medo, às vezes, da própria vida ou dos vivos. E o Livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa, que nós examamos tão pouco, porque espalhamos muito menos. Nem sempre temos ele na sala de espera, mostramos para os outros. Mostra o quanto a vida perpétua e quanto a morte é vida. Quando nós vimos no final lá, penas e gozos futuros, a esperança vem dentro de nós. A reencarnação é um fato, a desencarnação é uma vida. E nós, pensando em tudo isso, refletindo em tudo isso, vamos lembrar da vida. Vamos lembrar da esperança que Jesus trouxe à Terra, da esperança que o Espiritismo fez que novamente acendesse em nós, ao afastar de nós essa imagem triste que as religiões colocaram, de medo da morte, como aquela coruja, como aquela irmã toda vestida de preto com uma foice na mão,
mas passou a ser uma benfeitora, que vai desnudar-nos, vai tirar aquela máscara que tivemos para sermos tais quais somos. E dentro da sinceridade que a proposta espírita nos coloca nas mãos, vamos chegar do lado de lá agradecendo pela vida. Vamos chegar do lado de lá agradecendo cada minuto, cada segundo de nossa existência, cada vez que é dolor nos abraçar, cada vez que tivemos coragem de aceitar o convite do Adão, que é o amor. Mas como Joana de Ângeles, ou melhor, como Amélia Rodrigues, dá-nos vontade de, ao falar da morte como vida, nós falamos da vida como vida e terminar agradecendo, como ela agradeceu tantas vezes através do Divaldo. Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos vestes, pelo corpo que nós estamos dentro dele, por tuas dádivas mil, por tudo que nos nutrimos, pelo ar que respiramos, pelas aves que voam taneiras no céu de anil, por tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem o mar, olhos que veem o céu, a terra, o mar, que se iluminam de amor, onde mais Jesus é espetáculo de cor da generosa natureza, olhos que contemplam uma flor que se abre, uma criança que sorri, uma mãe que chora e que acena saudade. Ah, Senhor, mas recordando daqueles que não veem, nós te pedimos por eles, porque após a lida desta vida, após a morte, que é uma nova vida, poderão ver com alegria contida. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar. Posso escutar a melodia dos imortais, a gente escuta uma vez e não esquece jamais. Posso escutar pibilhar de um passarinho, a voz doce de uma criança que canta, de uma mãe que embala seu filho no leito para dormir, de um pai que chega alegre a saudar e abençoar. Esses ouvidos que registram a sinfonia da vida, onde houver vida, no trabalho, na dor, na lida, na canção do vento, nos galhos do almeiro, do abacateiro, e a voz longínqua de um cancioneiro. Ah, e aqueles que não podem escutar, deixa-nos por eles rogar, porque sabemos que mais tarde no teu reino, noutra vida, após a passagem desta vida, poderão ouvir e também sonhar. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que educa, pela voz que ensina, pela voz que instrui, pela voz que canta e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que vivem na afasia, que não cantam de noite, que não cantam de dia. Deixa-nos por eles rogar, porque sabemos que mais tarde, após o seu desencarnar, poderão também, Senhor, cantar e o teu nome louvar. Muito obrigada pelas minhas mãos, pelas mãos que são minhas alavancas de progresso e de redenção, pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem carinhos, pelas mãos que cicatrizam feridas, mãos do amor, mãos de enfermeiras, mãos de médico, mãos que fazem leis, mãos que elaboram destinos, mãos que acariciam, que conduzem a caminhos, e pelos pés que me obedecem, humilde, sem nada perguntar, eu te agradeço. E pelos aleijados, estropiados, os que estão retidos no leito de expiação, por crimes cometidos noutra encarnação, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que após a desencarnação, ver-se-ão livres, poderão bailar em transporte de júbilos, também abraçar e afagar. Ah, Senhor, muito obrigado pelo lar que eu tenho, pelo lar que é meu, seja ele uma tapera, uma casa de miséria, seja uma mansão palacete, seja num bairro rico, seja numa favela, ou debaixo de uma ponte. Muito obrigado pelo meu lar, desde que lá tenho amor, um amor de mãe, de pai, de filho, um amor de um pássaro, um amor de um cão. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu corpo, pela existência que tenho, pela reencarnação. Mas, Senhor, se nessa encarnação peregrinar sozinho, sem um companheiro, sem alguém, andar sozinho ao léu, tendo como lençol apenas as estrelas do céu,
e como colchão, suave chão. Ainda assim, Senhor, sabendo que sou imortal, eu te agradeço, porque me criaste, porque me amas e porque eu também te amo. Eu te agradeço então pela reencarnação, e quando chegar o dia da minha desencarnação, eu quero ter crescido pelo menos um pouco, Senhor, para te amar muito e para ter amado muito mais, para me ajoelhar a teus pés, e ajoelhar diante da vida e dizer: Senhor, que queres agora que eu faça? Despede, pois, os teus servos, Senhor, porque nós, contigo e com Kardec, com teu evangélica doutrina espírita, nós te agradecemos a imortalidade, a imortalidade, a imortalidade, a imortalidade, a imortalidade.